Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Linguagens aqui do canal Educação. E na nossa aula de Análise Linguística, da segunda-feira, nós vamos trabalhar com a continuação dos recursos coesivos, né? E dentro desses operadores argumentativos, nós vamos trabalhar os pronomes relativos, tá? Uma classe muito importante, muito significativa. É um conteúdo que você vai aplicar bastante nas produções textuais, até porque é um dos elementos importantes para manter aí os recursos coesivos necessários para que a gente possa compreender bem as mensagens, trazer uma articulação clara, uma exposição aí desse processo de entendimento. Na nossa cartela de hoje, nós trazemos aqui para vocês como aí roteiro de aula, as informações relacionadas aos pronomes relativos. Vamos conceituar, classificar os pronomes, vamos trabalhar aqui com as possibilidades de relação, identificação dos pronomes e a relação que eles estabelecem entre as partes do texto, a coesão, assim como a função deles, que é ligar palavras e frases. E é lógico, exercício aí, meu amigo, é o que não falta. Temos várias atividades aí importantes para serem trabalhadas. Peço desculpa aí pela minha faringite, mas tá hidratando a garganta sempre para poder continuar aqui os nossos processos, tá? Então, gente, ó, vamos aqui trabalhar com pronomes. Olha os pronomes aqui. Opa, ixi, Maria, já pintou aqui. Deixa eu botar, é porque eu quero uma marca-texto. Bom, vamos lá para os pronomes, tá, gente? Ó, pronomes. Vamos lá identificar as informações dessa classe gramatical extremamente importante, necessária, faz parte da sintaxe, faz parte da morfologia. Ela trabalha com vários tipos de função. A primeira função que a gente vai estabelecer aqui, gente, é a função morfológica, tá? Essa função morfológica, ela gira em torno desses aspectos aqui, ó. Nós trabalharmos com uma palavra que pode substituir adjetivos, substantivos e até mesmo orações. Principalmente porque, sintaticamente e semanticamente falando, ela evita aí as repetições. Serve para nos auxiliar, por exemplo, no processo de identificação das pessoas do discurso. Professora, quem são essas pessoas do discurso? Olha, somos os elementos que participam do processo de interlocução. A primeira pessoa, a pessoa que fala, a segunda pessoa com quem falamos e a terceira pessoa de quem falamos. Identificamos através dessas representações também aí aquilo que chamamos de elementos comunicativos. O emissor, o receptor e o referente, que é a palavra ou o termo que o elemento que a gente utiliza para trazer aí esse processo de exposição, tá? Além de tudo, a gente vai poder observar que os pronomes, eles participam daquilo que seria a coesão textual, estabelecendo relações com o que já foi dito e com aquilo que vai ser dito. As relações anafóricas e as catafóricas, elas são muito pertinentes porque elas estabelecem bem esse tipo de conceito. Então, gente, a gente tem morfologia, nós temos sintaxe, nós temos semântica, nós temos todo o processo estilístico, né? Ou seja, veja como os pronomes são muito versáteis nas possibilidades de análise que nós vamos ter em relação àquilo que a gente pretende aí discorrer. Por isso é que a gente tem que ter o máximo de cuidado para as possibilidades de nós trazermos aí o máximo possível aí esses elementos. Bom, os tipos de pronome, eles são bem variados, já que a gente viu uma possibilidade muito grande de identificação, não só morfológica, sintática, como estilística. A utilização dos pronomes
acarreta aí uma quantidade muito grande de representações. E aí a gente vai poder analisar esses elementos que vão aparecer dentro dessas óticas, tá? Os tipos de pronomes são pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos e demonstrativos e o pronome que nós vamos estudar, que é o relativo. Os pronomes pessoais, por exemplo, eles participam da parte sintática, né? Principalmente em relação aos elementos que vão estar sendo utilizados de forma obrigatória, que são os enunciados das orações, dentro dos seus aspectos relacionados aos sujeitos e aos predicados. Os pronomes retos, por exemplo, eles identificam diretamente as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Também aí a referência ao feminino desses pronomes. Isso faz com que a gente possa encontrar essa possibilidade discursiva. Além de tudo, eles podem também estar referindo-se de forma indireta aos elementos, a essas pessoas que também participam, não do sujeito, mas que participam dos complementos das ações verbais. E aí, como complementos verbais, a gente troca os pronomes pessoais pelos pronomes oblíquos. Ainda aqueles pronomes, por exemplo, como os de tratamento, né? Pronomes que referem-se às pessoas do discurso ou aos interlocutores de forma extremamente cerimoniosa, ou uma cerimônia formal, ou uma cerimônia informal. Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Santidade, Senhor, Senhora. Nós temos os pronomes possessivos, olha a bonequinha aí, possessiva, aquelas que concordam em gênero e número com a coisa possuída, é minha, é meu, né? Dependendo aí do gênero, a gente vai poder fazer esse processo de variação. Demonstrativos, né? A gente vai encontrar os demonstrativos relacionados a este, essa ou aquela, onde a gente vai poder identificar aquilo que está próximo, aquilo que está longe, ou aquilo que está próximo do falante, aquilo que está próximo do ouvinte, e o que está distante de ambos, tá? E os indefinidos é quando você aí identifica de forma genérica a terceira pessoa. Bom, e os relativos, gente? Os relativos, como a gente disse para vocês, eles vão estar trabalhando essas relações estilísticas, tá? Aqui, ó, pronome relativo, ele se refere a um termo que fora anteriormente citado, retomando para evitar as redundâncias, tá? As repetições. Ó, tá aqui. A gente botou aquela desenhozinho aqui para representar aquela capa conhecida, né, do Chico Buarque, que ele aparece sorrindo, e também um pouco mais sério. E é para evitar essas repetições de elementos iguais que os pronomes relativos vão aparecer. E aí os pronomes relativos, eles vão ter aí todo um processo de identificação. Então, é muito importante, tá? Para que vocês... Boa noite aos nossos alunos de São Pedro do Piauí, que estão assistindo às nossas aulas diretamente da escola, da Rede Seduc, né? Que estão aqui ligados, né? Estão se comunicando aqui pelo chat para a gente poder identificar essas possibilidades, tá? E aí a gente vai observar que dentro dessas situações a gente vai encontrar, ó, todas essas aplicações. Então, gente, não se esqueça, o pronome é uma classe muito importante, é uma classe necessária, você não vai encontrar aí dificuldade, porque apesar de nós termos várias propostas de utilização e aplicação, essas propostas, elas estão condizentes com aquilo que a gente necessariamente precisa, de um processo de compreensão desses termos, tá? Então, isso vai acontecer de uma forma muito positiva, para que a gente possa identificar. Bom, vamos aqui, ó, identificar os pronomes relativos. Bom, professor, o que são os pronomes relativos? Como eu disse para vocês, os pronomes relativos é uma parte aí do nosso estudo pronominal que faz referência
há essa necessidade de evitarmos repetições de sentido, repetições de termos, que podem ocasionar aí elementos, vamos dizer assim, elementos que acabem interferindo no sistema, no sentido. Então, os pronomes relativos são os que se relacionam com o termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo, eles desempenham um papel de pronome, como também a função de conectores, tá? Então, eles estão diretamente relacionados aos recursos coesivos, aos operadores que vão participar do processo de ligação, de ideias, de informações, de enunciados que a gente vai encontrar. E você era a princesa que eu fiz coroar. Veja bem, a gente tem o termo princesa e nós temos a oração eu fiz coroar. Aí você pergunta quem foi coroado. Quem foi coroado quem foi coroada, né, no caso, foi a referência ao substantivo princesa. Observe que o enunciado eu fiz coroar, ele retoma o elemento aí a ser trabalhado, que é aí o elemento princesa, tá? E aí, olha, a princesa, em vez de eu repetir a princesa que eu fiz coroar, eu utilizo o conector, que no caso aqui ó, é o meu pronome oblíquo, ou meu pronome relativo, para estabelecer entre esses elementos, entre um enunciado e o termo anterior, essa relação de repetição, proximidade, pertinência, ligação. Tá? Então, você era a princesa que eu fiz coroar. Então, em vez de eu repetir novamente o termo, no caso aí um substantivo, que refere-se a uma pessoa, eu utilizei essa ponte de ligação, o pronome relativo que liga a informação eu fiz coroar ao termo anterior, que é princesa, trazendo aí essa possibilidade de representação. Então, a gente vai poder identificar aí os elementos que aparecem dentro desse suporte. Bom, vamos lá. A casa onde moro é bonita. Pronto, está aí uma casa bonita para você sonhar. A palavra onde é um pronome relativo, pois ela mantém uma relação, né, com o substantivo casa, identificando o local, ou melhor, identificando aí, qual é o termo, onde é esse termo que nós temos essa atribuição. Então, o fato de você morar numa residência bonita faz com que a gente possa criar essa ligação, esse processo de retomada da beleza em relação a um termo anteriormente citado, e essa relação se estabelece com o auxílio desse pronome relativo. Então, a gente já viu aqui dois tipos de pronome, né? O que e o onde. Mas não são só esses os pronomes relativos, não. A gente está identificando. Aí a gente vai identificar aqui as possibilidades de trabalharmos essas informações, tá? Bora lá. Então, dentro dessas possibilidades aí. O quadro. Olha aí o quadro. Printa para você ter esse quadro, para você sempre ter acesso a essas informações. Nós temos duas qualidades de pronomes, tá? Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis, né, representativos aí de processos de concordância, podendo concordar no gênero e também concordar em relação ao número. A gente sabe que as palavras, elas têm essa relação a ser estabelecida de forma harmoniosa. E aí a gente vai poder identificar que essa harmonia que se faz, principalmente quando a gente faz esse processo de concordância. Então, os pronomes relativos, eles são variáveis. Se eles concordarem em gênero e número com os termos que eles retomam, né?
E aí a gente vai ter o gênero masculino e o feminino, e também vamos ter a variante singular e plural. Mas existem 3 deles que fazem essa ligação sem precisar aí contar com esse tipo de possibilidade. São os pronomes quem, são os pronomes que e o onde, tá? O pronome qual, cujo, quanto são variáveis, né? Eles vão depender muito da referência aí que eles retomam. Se a palavra for no feminino, o pronome flexiona-se no feminino. Se o pronome for no feminino, no masculino, aí a gente vai ter a variante, se for no plural, a gente vai variar do singular para o plural e assim fazendo esse processo de harmonia, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui essas possibilidades todas aí acontecendo. Vamos lá. Bom, vamos avante aqui para a gente poder aí trabalhar com aquilo que nos interessa, né? Como usar os pronomes relativos? Bom, vamos lá, gente. Vamos buscar a utilização dos pronomes relativos. Os pronomes relativos apresentam usos diferentes. Vocês se lembram e devem lembrar e procurar depois, quando vocês retomarem as informações lá da nossa, do nosso processo de captação de informações tecnológicas, você vai lá no site do canal Educação, canaleducação.tv e busca todas as cartelas. Lá tem aquela cartelinha inicial que tem aquele mapa, né, que a gente trouxe para vocês. E nesse mapa a gente vai encontrar aí a possibilidade de termos esses processos, tá? E aí dentro desses usos diferentes, nós podemos utilizar sempre aí conforme as intenções, tá? Os antecedentes com os quais os pronomes relativos se relacionam podem ser um substantivo, um pronome, um adjetivo, um advérbio ou até mesmo uma oração, tá? Então, eles podem retomar todos esses elementos e estabelecer com substantivo, pronome, adjetivo, advérbio e até mesmo um enunciado esse processo de composição. Veja bem o exemplo que a gente trouxe aqui para vocês, ó. Nós temos uma oração. Ela é coreógrafa. Pronto. Ela recebeu um prêmio. Então, a coreógrafa recebeu um prêmio. Para a gente juntar a primeira informação e a segunda informação de mesma pessoa, a gente faz a utilização do primeiro enunciado com o segundo enunciado, intercalando com o pronome relativo. A coreógrafa que recebeu um prêmio. Então, o prêmio, né? Ou seja, a ação de receber é relacionada à coreógrafa. Como eu já havia citado o termo na primeira oração, e para evitar que a coreógrafa recebeu um prêmio, para utilizar aí esse processo de construção mais objetivo, sem essa representatividade relacionada a esse elemento, eu faço uso do pronome relativo. Então, os pronomes relativos, eles substituem, eles se relacionam com antecedentes que são substantivos, pronomes, adjetivos, advérbios ou orações, estabelecendo entre eles aí essa substituição, com o fim de proporcionar os elementos coesivos, aí proporcionar a utilização de elementos como a coesão, para que nós evitemos as redundâncias textuais, aspectos desnecessários que podem perturbar o conhecimento dos leitores e, no caso, aí esse processo de entendimento, tá? Então, a gente vai poder identificar aí essas possibilidades acontecendo dentro desse critério, tá bom? E aí a gente vai ver, ó, dentro desse processo, a nossa primeira atividade, tá? Primeira atividade, vamos analisar aqui direitinho, assinalando o item que não aparece um pronome relativo. Bom, no caso aí a gente vai tomar cuidado, porque temos alguns termos que podem participar
daquilo que a gente vai encontrar. Por exemplo, o que ele pode ser pronome relativo, ele pode ser pronome interrogativo, ele pode ser conjunção integrante, né? E aí a função é que define. A gente já viu que a função dele como pronome relativo é estabelecer-se em torno do que nós chamamos de relação de antecedente, construir essa informação e retomar um termo antecedente da oração, tá? Eu vou pedir aqui à nossa diretora de imagem para ela dar 2 minutinhos aqui para que você possa, lá em São Pedro, em Palmeira do Piauí, que estão ao vivo, assistindo às nossas aulas, acompanhando as nossas aulas aqui pelo canal Educação, analisar junto com o seu professor presencial os 5 itens. Só tem um em que o termo não é um pronome relativo. Assinale o item em que não aparece um pronome relativo. E aí você vai identificar essa situação, tá? Então, vamos identificar essa situação em 2 minutinhos. Vamos lá, gente, ó. Letra A, o que queres não está aqui. Temos que estudar mais. Não, a estrada por que passei é estreita. A prova que faço não é difícil. A festa a que assisti foi ótima. Então, ó, você vai identificar aqui os elementos que você vai julgar se são ou se não são representações de pronomes relativos, tá? E o único que não é relativo é o segundo termo, né? Observe que os outros termos, assistir, retoma a festa, faço, retoma a prova, passei, retoma estrada, o que queres, retoma a não está aqui, né? Então, todos esses elementos aqui, eles são importantes porque a gente vai observar que eles estabelecem relações de retomada de informações com termos anteriores. Menos esse. Por quê, professora? Porque nesse caso aqui, a gente tem não uma substituição, mas a gente tem um elemento importante de comunicação e de complementaridade,
que é o que a gente chama de conjunção. A conjunção integrante que ela vai participar aqui desse processo de ligação, ou melhor, de complementação daquilo que nós precisamos. Temos o quê? Aqui a gente tem um verbo transitivo direto, que precisa de um objeto. O objeto vem através de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E as orações subordinadas objetivas, elas são sempre aí iniciadas com uma conjunção integrante. Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma retomada. Nós temos uma oração que vem para exatamente aí complementar o sentido da oração anterior. Então, a única alternativa aí é a letra B. Vamos lá, identifique o termo, que é o termo antecedente dos pronomes relativos destacados na oração. Vamos lá, gente, ó, fica fácil esse daqui, tá? Vou pedir aqui 2 minutinhos só para a nossa diretora de imagens, para que a gente possa municiar você aí de um tempinho nas escolas, para poder aí estar acompanhando em sala de aula, direto em sala de aula, a resolução junto com o seu professor aí, presencial, bem como seus colegas que também participam aí presencialmente das salas mantidas do canal Educação na Rede Seduc. 2 minutinhos, por favor. Ok, gente, ó. Identifique o termo antecedente dos pronomes relativos destacados nas orações. Olha, o que, quem, onde, cujas, tá? Então, resolveu o meu problema. O termo resolveu o meu problema é retomado, ou a informação está relacionada a que elemento? Ai, cadê, meu Deus do céu? Pronto, está aqui, ó. O que resolveu o meu problema retoma o termo médico. Então, resolver o meu problema é uma informação relacionada ao médico. E aí a gente vai encontrar o pronome relativo fazendo essa ponte entre a oração que retoma aí o substantivo médico. Dei o recado está relacionado ao termo anterior, pessoa, né? E aí, como o verbo dar, quem dá algo a alguém, verbo transitivo direto e indireto, o objeto direto é esse e o indireto é esse. Portanto, olha, é preciso que você utilize aí
o artigo, ou melhor, que você utilize o pronome, né? A preposição, perdão, gente. A preposição que vai identificar a esse elemento a quem você se dirige, né? Não reconheço a cidade onde nasci. Nasci é uma informação que pode ser relacionada ao substantivo cidade. E aí, para marcar essa retomada, nós vamos utilizar aqui o pronome relativo que indica localidade, tá? E aí a gente vai poder também identificar obras, está relacionada ao substantivo escritor, indicando ideia de continente, né, de conteúdo. Essas obras fazem parte, estão relacionadas a esse substantivo. Nesse caso aqui, a gente vai inclusive perceber, ó, que o pronome ele concorda com o termo que é a que ele se refere, em gênero e número, e não aceita, em hipótese nenhuma, preposições entre esses dois elementos, tá? Então, a gente trouxe aí, ó, todas as palavras, o que na letra A, aí retoma médico, o quem, a quem retoma a pessoa, o pronome onde, na letra C, retoma a palavra cidade, e na letra D, ele retoma escritor, tá bom? Vamos lá para a nossa terceira questão. Vamos lá, gente. Ó, terceira questão, vamos fazer junto. Complemente o pronome relativo adequado. Não, complete com o pronome relativo adequado. Foi corretamente utilizado. Ah, não. E no caso, complete com o pronome relativo adequado. Corretamente utilizando. Vamos lá. Letra A. Não quero falar novamente no problema. E aí, qual é o pronome? É o que, onde, quem, qual, pelo qual, cuja, né? Letra B. Aquele é o rio, águas, qual é? Que, onde, a quem, cuja. Águas fornecem energia à cidade. Você conhece o hotel? O que, quando, onde, a qual, no qual vamos ficar. E letra D, a blusa que, cuja você comprou, qual comprou, ficou muito larga. Vamos lá. Não quero falar novamente no problema. Olha, passar. Qual é o ter? Você vai retomar esse passar com o... Você vai utilizar essa ligação, essa coesão, deixa eu só apagar aqui, ó. Retomando ou relacionando a ação de passar ao substantivo anterior, que é, no caso aqui, problema, tá? Para isso, você vai utilizar o pronome qual. Lembrando aí que o pronome qual, o verbo passar, quando quem passa, passa por algo, né? Ele pede a utilização da preposição, que passa aí a também fazer parte da locução, ou melhor, desse processo de formação de coesão textual. Então, antes do pronome, você deve acompanhar o pronome com a preposição adequada para cumprir com aquele processo de regência estabelecida pelo verbo, né? Já que o verbo pede aí esse processo de complementação com o termo a que se refere, e aí é sempre utilizado, nesse caso, a preposição, no caso do verbo passar, a preposição por. Então, a preposição por, ela vai também estar participando aí do processo de formação, tá? É claro que ela vai estar adequada, perfeitamente combinando com esses elementos e trazendo esse processo de adequação. Aquele rio, aquele é o rio. Olha, veja, no caso da palavra águas, as águas pertencem ao termo anterior, rio. Então, o pronome adequado que a gente vai ver, que faz essa relação entre um termo que pertence ou
se relaciona com essa ideia de conteúdo do outro, continente conteúdo em relação ao outro termo, é o pronome cuja. E aí a gente acabou de falar para vocês que o pronome cuja ele concorda em gênero, por isso que ele está no singular, no feminino, e em número, por isso que ele está no plural, com o termo que ele estabelece, né? Um termo com que ele começa a estabelecer essa relação. Você conhece o hotel, né? Olha, o hotel é um espaço, né? E para espaço, localidades, ambientes, nós podemos utilizar aí o pronome relativo onde, tá? Então, o pronome relativo onde estabelece essa retomada dessa informação ao espaço mencionado anteriormente. E o espaço é o hotel. Nesse caso, ó, a compra, ela pode retomar o substantivo blusa. E aí, ó, você vai utilizar claramente essa representação da blusa, tá? Então, a gente viu aqui nessa questão que a gente trouxe para vocês, os três tipos de pronomes. Os pronomes preposicionados, por conta da regência dos verbos que eles vão que eles vão conduzir. A gente vai poder identificar as relações de causa, ou as relações de pertencimento, né? No caso, águas pertence ao rio, está contido dentro do rio. Nós vamos poder também identificar aqui os elementos que trabalham esse processo de retomada por localização, ou então essas representações importantes. Então, na nossa atividade, a gente trouxe para vocês aqui, no finalzinho da nossa primeira aula, a gente começou a falar sobre o uso de todos os pronomes. E vamos começar a estudar o uso de cada um deles, tá? O primeiro pronome que a gente vai trabalhar na nossa aula é o pronome relativo que. O pronome relativo que é o mais utilizado, sendo considerado um pronome relativo universal. Ele pode se referir tanto a coisas ou a pessoas e pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Tá? Ele sozinho, ele sendo utilizado, sendo a sua escolha, né, por ele, você não vai flexioná-lo, sob hipótese nenhuma, até porque você viu lá naquele quadro que ele participa da categoria dos pronomes invariáveis, né? Se eu substituo por essa sequência de pronomes relativos, né, o qual, as quais, aí é diferente, porque o qual ele é um pronome que sofre esse processo de flexão. Ele é empregado preferencialmente com as preposições de uma só sílaba, né? A que, com que, de que, em que e por que. E pode aparecer precedido pelos pronomes demonstrativos o a, os ou as. Olha aí. Então, temos várias situações que a gente precisa observar. Observe os 3 exemplos que nós trouxemos para vocês aqui, ó. Acabei de lavar o vestido que estava sujo de tinta. Veja que a oração estava sujo de tinta faz uma referência a um termo que foi anteriormente citado. E esse termo anteriormente citado é o substantivo vestido, tá? Nós vamos ver que podemos identificar coisas como vestido e podemos também identificar pessoas. Selecionado é uma relação que eu estabeleço com o termo anteriormente citado, candidato. E o termo candidato se refere a uma pessoa, tá? O fato de você gostar, né, o seu gosto aqui, gente, ó, está relacionado àquilo que seria o sabor, né? E aí, olha, quem gosta, gosta de algo. Veja que aqui você estabelece e traz para perto desse elemento conector a preposição para que haja esse processo de ligação, comprometendo-se a cumprir também com as outras regras de regência que são estabelecidas nos enunciados. Então, você vai poder perceber que a gente pode identificar
aí os elementos a partir desse processo. Professor, eu posso substituir? Posso. Acabei de lavar o vestido a qual estava sujo de sangue. Né? O vestido o qual, veja que aqui, ó, eu vou substituir o qual, né? Fazendo o que, gente? Fazendo o do pronome adequado ao gênero e ao número aí do termo que anteriormente ele coloca, tá? Seguindo as regras, a gente pode fazer essa substituição sem prejuízo de sentido aí. Então, é o mais utilizado. A dica é, professora, eu tenho que utilizá-lo sempre, sempre. É o mais comum. Quando a gente termina de produzir um texto, por exemplo, aí a gente vai contar, a gente vê lá uma quantidade absurda de pronomes que. Para evitar aí essa repetição, o que é que eu posso fazer? Substituir pelos outros pronomes que a regra me permite, tá? Então, na nossa primeira aula de hoje, a gente fecha aqui com o uso do pronome relativo que. Fizemos algumas atividades, é só tempo da gente encher a nossa garrafinha de água para abastecer aqui, lubrificar a nossa garganta, por conta do clima muito seco que a nossa cidade tem passado nos últimos dias, e a gente volta em 3 minutinhos. Espera aí, já já a gente retoma as nossas aulas aqui do canal.